Pega aí a sua Bíblia então, você trouxe ela? Levanta ela comigo. Diga, Pai. Diga, ai, irmão. Se esse é o nosso ânimo, o culto acabou agora. Mas eu vou te dar uma nova oportunidade. Vamos lá, diga, Pai, fala comigo, porque eu estou de ouvidos abertos para te ouvir. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, querido. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7 e versículo de número 54. Atos, capítulo de número 7 e o versículo de número 54. Você pode ir acompanhando aí também pelo telão. Hoje é um daqueles cultos assim que a gente pode pregar 2 horas. Então daqui a pouco, da hora que a gente bater 1h20, eu vou ver como é que você está. Atos capítulo 7, versículo de número 54, diz assim, olha: e ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e a Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Amém? Queridos, o tema dessa mensagem é fixado no céu. Fixados no céu. Preste atenção para que você entenda isso. Essa pandemia, ela abriu para nós a possibilidade da gente trazer à tona na vida da igreja o tão temido livro do Apocalipse. Então, várias e várias profecias começaram a ser colocadas à tona. As pessoas começaram a entrar em pânico, dizendo: este seria o fim dos tempos, seria esse o princípio das dores, nós estamos caminhando para o fim. E se tem uma coisa que nós precisamos entender sobre a doutrina das últimas coisas, é um princípio muito importante, básico, mas que define certamente a maneira como nós estamos vivendo. Quando nós vamos fazer uma viagem, quando eu decido sair de onde eu estou e ir para um outro lugar, é quase que certeza que durante o meu percurso eu vou encontrar ao longo do caminho placas de sinalização. Essas placas são indicações da direção onde eu estou indo. Mas veja, eu não saí da minha casa para parar na placa que está sinalizando o caminho. Eu estou indo para um destino que as placas estão apontando, mas o meu destino não é as placas. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos vivenciando dias difíceis. E se tornam ainda mais difíceis por falta da interpretação correta da Bíblia. E aí então começa a se levantar os sinais, e a gente fica: isso é um sinal? A gente corre para o outro lado: será que, pastor, isso que está acontecendo é sinal? Deixa eu dizer uma coisa para você: nós estamos caminhando em direção ao céu, e nós encontraremos vários sinais dizendo: essa é a direção. O problema é quando nós prendemos o nosso foco em um sinal. Diga para a pessoa que está do seu lado: o sinal não é tão importante. Diga para ele: a não ser que você não saiba para onde está indo.
Agora as pessoas levantam assim: pastor, terremoto, pastor, fome, pastor, peste. Eu digo: sim, isto é o sinal de que estamos caminhando para o nosso destino. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu encontro uma placa dizendo: a direção está certa, a direção está indo, esse é o caminho, o meu coração se alegra. Jesus sabia da jornada, seu Silvio, que nós faríamos. Jesus sabia da caminhada que teríamos. Aí sabe o que ele fez? Deixou placas de sinalização. Mateus 24 não é o capítulo do medo. Mateus 24 é o capítulo das placas guias, que apontam para uma direção. E a direção não é o medo, a direção não é o temor, a direção é a rota que nós estamos trilhando. Eu quero ministrar essa noite essa mensagem, fixados no céu, como o meio que nós temos para tentar tirar o seu foco das placas, tirar o seu foco da terra e colocar os teus olhos no lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Uma das maiores estratégias que o diabo tem usado nos dias de hoje é mudar a direção da nossa visão, é tirar o nosso foco do céu e colocar os nossos olhos na terra. Vivemos na igreja, somos ministrados na igreja, mas os nossos olhos continuam fixados na terra, e isso se tornou um problema, porque quando eu tenho os meus olhos fixados na terra, eu me alimento da terra, a minha alma é saciada com as coisas da terra, o que me ofende são as coisas da terra, e eu acabo que perdendo o destino para onde eu estou indo. Eu me lembro que o Samuel, um pouquinho menor, ele aprendeu a contar a viagem que a gente fazia pelos pedágios que a gente passava. Então a pergunta do Samuel, para ele entender a distância, era: quantos pedágios faltam? Porque pelo número de pedágios ele já fazia: está chegando, não está chegando ainda. Querido, nós estamos em uma peregrinação. Eu não sei onde a igreja está, em que ela não consegue mais enxergar a grandeza dessa mensagem, mas nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos de passagem, não ficaremos aqui por muito tempo. É por isso que Paulo diz: se esse tabernáculo terrestre, se ele se desfizer, não tenha medo, não se preocupe, porque temos um edifício preparado pelo Deus Pai. Pastor, mas e o hoje é o coronavírus, amanhã é outra enfermidade, daqui a anos outra peste, mas temos uma certeza de que se esse tabernáculo um dia cair, teremos diante de Deus o Pai uma casa construída não por mãos humanas. A mensagem do querido, presta atenção, eu não estou dizendo para você não estudar escatologia, pelo amor de Deus, você me conhece, você sabe, mas o que eu quero dizer para você: não fique parado nas placas de sinalização, quando você pode olhar fixamente para o seu destino final. Nós estamos tão preocupados com a placa, tentando decifrar a placa, tentando dar sentido para as placas de sinalização, Vitor, perdemos o foco do destino. Nós estamos indo para o céu. Eu vou dizer de novo para você, porque isso deveria tirar você pelo menos da cadeira. Nós estamos indo para o céu. Nós não vamos ficar aqui por muito tempo. Se não for o coronavírus que vai nos tirar daqui, alguma outra coisa vai nos tirar, mas nós um dia sairemos daqui.
encontraremos com Ele. É para isso que nós estamos aqui todos os dias, sendo preparado. A noiva está sendo adornada, a sua veste está sendo branca para um grande e glorioso dia. Mas a gente insiste, a placa de sinalização, a gente insiste em ficar, não. Nós vamos focar no céu, nós vamos fixar os nossos olhos no céu, e a gente não vai tirar os olhos de lá. Entenda o que eu quero construir com você aqui essa noite. Todas as vezes que o diabo tem a oportunidade, ele muda o nosso foco. Pastor, como assim ele muda o nosso foco? Ele consegue tirar os nossos olhos que estão fixos no céu e consegue trazer os nossos olhos para a terra. Quando ele consegue tirar os nossos olhos do céu e fixá-los na terra, rouba-se também com essa transição a nossa fé, a nossa esperança, porque toda a nossa esperança está lá, não está aqui. Aqui Jesus disse, no mundo, cosmo, na terra. A palavra mundo ali é cosmos, é terra. No mundo tereis aflições. Sabe o que significa isso? Vai ficar doente, vai bater o carro, vai quebrar a perna, pode ser diagnosticado com câncer. Mas pastor, que é isso? Eu vim aqui para ouvir uma palavra de bênção. Essa é a palavra de bênção. Tereis aflições aqui, mas chegará um dia, e esse dia não tardará, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Chegará o dia que nós entraremos pelos portais eternos, ouvindo a voz do Pai dizendo: vinde, vinde, e entrai para o gozo eterno. Aqui não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrimas. O diabo conseguiu roubar da igreja a sua maior esperança. Vivemos a nossa vida como se não houvesse eternidade. Estamos vivendo os nossos dias simplesmente pensando no amanhã, mas o amanhã, perto da eternidade, é coisa nenhuma. Eu preciso começar a refletir que as minhas ações ecoarão na eternidade. Preste atenção, acompanha no telão. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 30. Olha o que está escrito. Pedro, já falamos isso várias vezes, essa mensagem aqui. Pedro e os discípulos estão dentro do barco, a tempestade está acontecendo, Jesus aparece na quarta vigília da noite. Pedro desce do barco debaixo da palavra de Jesus, mas olha o que acontece no versículo de número 30. Mas, sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. O mar estava revolto, o mar estava bravo, o mar estava tão bravo que o medo dos discípulos era ir a pique com o barco que estava. Mas quando Jesus aparece, um sinal de esperança brotou no coração deles: Jesus está aqui. Sabe aquele sinal de esperança que brota no nosso coração quando a gente vai ao culto e parece que a palavra é só para a gente? Sabe aquele sinal de esperança que brota quando alguém manda uma mensagem, não está sabendo de nada da nossa vida, a gente diz: como é que ele sabia disso? Sabe aquele sinal de esperança que brota quando parece que Jesus manda um recado direto para você? Nasceu no coração de Pedro. Pedro desce do barco, Jesus está aqui. Mas a Bíblia diz que naquele momento ele sentiu o vento. Pedro parou para perceber a realidade à sua volta.
E aí é que está o nosso problema como cristão. Quando Jesus nos dá uma palavra, não interessa o que está em volta. Se Ele deu a palavra, caminha nela. Tem gente aqui que está dizendo: Senhor, o Senhor falou, mas olha o que está acontecendo. E Jesus está retrucando para você, dizendo assim: e por que você está olhando na direção errada? Mas Senhor, o Senhor me deu uma palavra, o Senhor falou comigo, e olha o que está acontecendo em volta. E quando é que foi que Jesus precisava da circunstância para fazer alguma coisa? Pedro desceu do barco pela palavra de Jesus, mas começou a afundar pela circunstância que começou a enxergar. Vou repetir de novo para você. Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas pela palavra que recebeu de Jesus, mas começou a afundar quando percebeu a circunstância que estava ao seu redor. Tem muita gente frustrada dizendo: Deus falou comigo tanta coisa, pastor, e não cumpriu nada. Não é Ele que não cumpriu. Não tem a ver com a boa palavra que você recebeu de Jesus. Não é a palavra. O que fez você naufragar foi que quando você olhou à sua volta, o cenário disse para você: não tem jeito, não tem esperança, não tem resultado positivo nisso. E aí sabe o que acontece? Naufrágio. Talvez você é a pessoa que está naufragando essa noite, porque entrou aqui dizendo: Senhor, o senhor viu meu casamento? O Senhor viu minha finança? O Senhor viu minha saúde? O Senhor está olhando como é que está a minha vida? E eu disse assim: levanta o seu dedo e diga assim: uma palavra. Não, diga assim: é só uma palavra para mudar o contexto da minha vida inteira. Sabe qual foi a palavra que Jesus disse? Aquieta. Todos os problemas dos discípulos foram resolvidos com uma palavra. Pastor, por que a gente está falando sobre isso? Porque o que pulsa aqui dentro, presta atenção, o que pulsa aqui dentro depende do que isso está vendo. A pior tempestade não é aquela que acontece fora, a pior tempestade é aquela que nos pega por dentro. E por que as tempestades acontecem no nosso interior? Porque a nossa visão trocou de foco, esquecemos o céu, paramos de olhar para o nosso destino e começamos a pensar que o nosso destino é aqui. Preste atenção, por que a gente tem medo da morte? Por que a gente tem medo de morrer, pastor? A gente tem medo de morrer porque acha que a nossa vida está limitada aqui. Só que preste atenção, será como um piscar de olhos. Sabe o que é um piscar de olhos? Será como fechar os olhos aqui e abrir os olhos numa outra realidade que você talvez nunca imaginou que fosse existir. Ai, meu irmão. Se você pudesse ter um vislumbre da eternidade, se os teus olhos se abrissem e você pudesse ter um vislumbre da eternidade, então seria completamente diferente a nossa vida. Preste atenção. O Pedro desce do barco, percebe o vento, as ondas, começa a afundar. Nosso maior problema, Pedro, é que a gente começa as coisas com um alvo. Nós começamos uma vida com um alvo. Casamento tem um alvo, a empresa tem um alvo, a nossa vida tem um alvo. Mas vai se passando o tempo, esse alvo, ele desaparece. E a gente começa a colocar novos alvos, e esses alvos geralmente nos acabam conduzindo para a terra. Olha o que diz o texto.
Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 28. Calma que a gente já chega lá. Mais 2 versículos de introdução e a gente começa a mensagem. Está escrito assim: ora, quando essas coisas começaram a acontecer, quando essas coisas começarem a acontecer, exaltai e... de novo. Quando essas coisas começarem a acontecer, exaltai e... levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus está falando sobre a doutrina das últimas coisas. Ele está falando, vai acontecer isso, mas quando tudo isso começar a acontecer, não é para ficar triste, não é para chorar. Quando tudo isso começar a acontecer, levante a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Sabe o que significa isso? Quando tudo isso começar a acontecer, é porque eu estou voltando. Quando tudo isso começar a acontecer, é sinal de que o nosso encontro se aproxima. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 1. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 1. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Preste atenção. Olha como o escritor de Hebreus vai falar sobre o pecado. O pecado uma vez estava em nós. E uma vez que Cristo foi ao Calvário, esse pecado já não pode ser computado na minha conta. Cristo já pagou. A cédula que era contra a nossa vida, cravada e anulada na cruz de Cristo. Mas esse pecado que outrora estava em mim, agora me rodeia. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja, corramos com perseverança. Diga comigo, eu preciso correr. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não é andar, é correr. Diga para ele: é correr. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Pastor, mas como é que é esse negócio de correr? Pastor, tem hora que eu me sinto animado, eu quero ir à igreja, e eu largo tudo, e eu vou. Pastor, mas tem dia que eu não estou com esse pique. Por que eu não tenho? Versículo 2. Sabe o que falta para a gente? Não é força. O que falta para a gente é foco. Eu queria um diazinho, falar assim: Deus, deixa eu só descobrir a intenção das pessoas que vêm à igreja. Mostra para mim, Senhor, eu queria saber só um dia a intenção do coração das pessoas de vir à igreja. O escritor de Hebreus diz: corra com perseverança, fitando os teus olhos, onde? Em Jesus. Eu não vou na igreja não, porque na igreja você viu o que aconteceu. Não vou na igreja não, porque você percebeu o que está acontecendo. Eu não vou na igreja não. Querido, presta atenção. Corra perseverante, sabendo que isso só será uma realidade se os teus olhos estiverem em Jesus. Tudo isso é montado com uma finalidade, não é você me ver, não é você ver um pastor aqui em cima, tudo isso é montado para que você veja Jesus. O objetivo não é você sair daqui dizendo assim: você viu o que o bispo pregou? Não, o objetivo é você assim: Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus. Não, fixe os teus olhos em Cristo Jesus. Ele é o nosso alvo. É nele que eu tenho que colocar os meus olhos.
Pastor, eu não consigo viver uma vida cristã equilibrada. Hora eu caio, hora eu levanto, hora eu estou bem, hora eu estou mal. Não tenho os olhos fixos em Cristo Jesus. Para quem você está olhando? Quem é o teu alvo? Qual é a tua motivação ao sair de casa? Pastor, eu até começo, mas eu não consigo terminar. Por que eu não consigo? Porque não tem um alvo, não tem um foco. E se tem um foco, o foco é errado. O foco precisa ser Cristo Jesus. Quando a gente consegue mirar Ele, irmão, focar Ele, então correr não cansa, fazer algo não cansa, porque eu tenho um alvo. Coloca aqui, Aline, por favor. Olha o texto. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. O convite é: fixe os teus olhos em Cristo Jesus. Deixa eu dizer algo para você. É até estranho eu dizer isso, mas eu preciso que você... Existem muitos céus sendo pregados hoje, vários céus. Existem céus de várias formas e de várias maneiras para você chegar até ele. Mas um céu que Jesus não está lá é um céu que eu não quero estar. Vou dizer de novo para você. Um céu que Jesus não está lá é um céu que eu não quero estar. Diz assim: mas pastor, como assim um céu? Como é que alguém vai pregar um céu que Jesus não está lá? Simples. Deixando o evangelho e te apresentando uma fábula. Uma fábula de que, independente do que você faça, independente do que você vive, você já está. Agora preste atenção. E uso isso para que a gente volte para o texto de Atos e discorra sobre alguns pontos que precisam ser tratados essa noite. Pastor, por que a importância de fixar os nossos olhos no céu? Porque o importante é estar com os nossos olhos no lugar correto. Volte para Atos, capítulo de número 7, e versículo de número 54 comigo. Atos capítulo 7, versículo 54, perdão, vai narrar o desfecho da morte de Estevão. Estevão aparece no capítulo de número 6 de Atos. É levantado entre os primeiros diáconos da igreja, homem cheio do Espírito Santo, levantado para servir as viúvas que estavam reclamando que não estavam recebendo o mantimento na distribuição do pão. Entre esses homens cheios do Espírito Santo está Estevão, um diácono, um homem de Deus, que se você voltar alguns versículos, você vai ver a maneira como ele discorre sobre a história bíblica, dá uma aula. Mas quando chega no versículo de número 54, irmãos, é um dos textos que, dentre o Antigo Testamento, descortina a trama em volta de um homem e de uma mulher de Deus. Olha o que o texto diz. Quando esse homem Estevão, bem posicionado, com os olhos focados no céu, porque quando a gente fala de focar o olho no céu, parece que tudo vai ser bênção. Deixa eu chamar a sua atenção. Pastor, se eu colocar os meus olhos no céu, o que é que vai acontecer comigo? Número 1, e ouvindo eles isso, o que está escrito? Enfureciam-se e... Irmão,
se tem uma coisa que o mundo odeia, é um crente que tem uma visão diferente da deles. Pastor, eu não entendo por que as pessoas me odeiam. Pastor, eu não falo nada, eu não faço nada. Primeiro já te odeio porque não faz nada. Um crente que não é sal e um crente que não é luz, para nada mais serve a não ser pisoteado pelos homens. Você está aí? Mas tem uma coisa, deixa eu dizer para você. Quando você colocar os teus olhos no céu, a primeira coisa que você vai perceber é a quantidade de inimigos que você vai arrumar na vida. Eu descobri ao longo desses 13 anos que a bússola que me indica a direção correta não é a quantidade de amigos que eu adquiri. A bússola que me indica o caminho é a quantidade de pessoas que se levantaram contra aquilo que Deus estava fazendo através. E preste atenção, eu não quero que você use isso dizendo assim: é por isso que as pessoas estão se levantando contra mim, para que isso encubra a sua vida errada e as pessoas tentando te ajustar no caminho correto. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando você tem uma vida em Deus, com os olhos do céu, as pessoas vão te odiar por isso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de chegar num ambiente e ter uma visão diferente da deles. Já teve essa experiência? Como é que foi? Como é que foi você colocar uma visão do céu onde as pessoas só estavam falando sobre a terra? Como é que é chegar num lugar e as pessoas dizem assim: lá vem o crentão? Como é que é você chegar num lugar e dizer assim: lá o espiritual só fala das coisas eternas? Querido, presta atenção, é melhor ser taxado de bobo na terra e ir para o céu do que ser amigo do mundo e deixar o céu de lado. Irmão, eu não estou aqui para contar piada, para você dar risada daquilo que eu faço, não é isso. Eu não quero que você olhe para mim e diga: o bispo contou uma historinha, que legal. Não, fique bravo, mas entre no mesmo lugar que para onde eu estou indo. E assim, cara, mas você é bobo, você só fica falando de Deus, você fica falando só de igreja, você fica falando só de Bíblia. Que negócio é esse? Fala de outra coisa. Diz assim: eu não posso falar de outra coisa, porque o meu coração já está lá. A minha boca fala de onde o meu coração já pisou. Você está entendendo? A gente tenta ser amigo do mundo, irmão. Aliás, a gente se tornou muito amigo do mundo. Isso está perigosíssimo. Está tão perigoso que tudo que a gente escorrega, a gente dá o nome de graça. Não, é a graça de Deus. Você está aí? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: os inimigos fazem parte do pacote de quem está olhando para o céu. Conte os amigos de Jesus. Conte quantos amigos Jesus teve ao longo do seu ministério. E pare para contar, se você conseguir, a quantidade de inimigos que ele juntou ao longo de 3 anos e meio de ministério. A quantidade de pessoas que queriam matá-lo ultrapassavam em números astronômicos a quantidade de pessoas que estavam ali. Quando Jesus foi preso, o único que ficou dos amigos, João. O resto, os inimigos selecionam o destino para onde você está indo. Não tenha medo dos inimigos, querido. Não tenha medo daquilo que se levanta contra aquilo que Deus te fez olhar. É por isso que eu gosto de quando Abraão chega na terra, ele está ali diante de Canaã. Deus diz para ele assim: Abraão, levanta os olhos e veja, onde os teus olhos alcançar, eu vou dar para você.
Antes de qualquer coisa, Deus disse para Abraão: Abraão, levanta os teus olhos e veja, porque o que você for capaz de ver, eu dou para você. Porque Deus não dará nada para ninguém que os teus olhos já não viram você lá. Diga assim comigo: primeiro os meus olhos veem. De novo. Mais uma vez. Depois os meus pés pisam. Isso se chama fé. Primeiro eu vejo, depois eu piso. Primeiro eu já estou vendo. O diabo está dizendo: você não vai entrar no céu com a sua família. Diz assim: mas eu já estou vendo eu entrando com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos. Eu já estou vendo. Diz assim: mas não é uma realidade. Não é hoje, mas será no grande dia. Que história é essa? Eu já vi. Os meus olhos não estão aqui, irmão. Os nossos olhos já foram fixados naquilo que é eterno. Quer ter os seus olhos fixos no céu? Primeiro, saiba que as pessoas se levantaram, irmão. E quando eu falo de se levantar, eu não estou falando de você viu o que o Rodolfo, não. Qual é o texto? Coloca aqui ali. Enfureciam-se em seus corações, irmão. Deixa eu trazer para você uma experiência. Eu me lembro de 13 anos atrás, há 13 anos atrás, quando o ministério estava sendo forjado, e eu me deparei com uma das primeiras libertações da minha vida como pastor. Eu me lembro de encontrar um demônio, mas com tanta raiva no olhar, mas com tanto, eu nunca mais encontrei algo parecido na minha vida. Em 13 anos eu nunca mais encontrei algo parecido na minha vida. Mas era uma raiva que ele dizia: não pode começar, não pode começar. E aí então eu entendi que quando a gente coloca os nossos olhos no alvo, nós não estamos falando de alguém, nós estamos falando de algo que vai irar-se. Quando a gente lê o Apocalipse, nós vamos se deparar com a expressão do dragão irado. E aí, parece que essas coisas tentam nos intimidar, colocar medo em nós. A gente é como os 3 jovens. Ninguém precisa jogar a gente na fornalha de fogo, a gente se joga. Nem precisa ficar, não precisa disso, irmão. Pastor, mas é difícil viver com pessoas que têm raiva, é difícil ter que conviver com essas pessoas. E quem disse que seria fácil? Quem foi que um dia disse para você que viver o evangelho seria lindo e maravilhoso? Segundo, versículo de número 55. Olha o que está escrito. Mas ele, Estevão, o que estava? De novo, cheio do Espírito Santo. Por natureza própria, eu não tenho capacidade de olhar para o céu. Por natureza própria, eu sou como aquela mulher que encontrou Jesus encurvada, eu só olho para a terra. Mas cheio do Espírito Santo, que é Ele que me capacita a olhar para a direção correta, eu tenho certeza absoluta que todo crente em Cristo Jesus já teve uma experiência como essa. Pensou em fazer algo, mas o Espírito Santo disse para ele: não faça dessa maneira, faça assim. Quanto já teve essa experiência com Deus? Pastor, eu queria fazer algo, eu estava pensando em fazer, pastor, eu ia sair da minha casa, eu ia abandonar meu casamento, eu ia sair do trabalho, eu ia chutar o balde, mas Deus disse não. Permaneça, fique. E você sem entender coisa nenhuma, porque o coração está dizendo para você: vai embora, você merece ser feliz. O grande erro do filho pródigo foi ele achar que podia ser feliz longe da presença do pai.
Ele disse: eu vou encontrar felicidade, porque o bolso está cheio, o mundão está aberto, as coisas. Quando ele saiu da jurisdição do pai, começou a tragédia da vida dele. O Espírito Santo é aquele que nos convence, mas também nos aponta para a direção correta. Sabe, as pessoas buscam o Espírito Santo para cair, rolar, orar em línguas, fazer um monte de coisa, e tudo isso é bom, tudo isso é lindo, tudo isso faz parte do pacote, mas busca o Espírito Santo para que ele te dê visão. Busque o Espírito Santo para que ele te incline para a direção correta. Espírito Santo, abre os nossos olhos, para que a gente veja, para que a gente tenha visão, para que a gente enxergue, para que a gente tire os olhos da terra, para que a gente tenha um alvo eterno. Preste atenção no texto, olha o que ele diz. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus. Preste atenção, o que está acontecendo aqui no contexto? Estevão está sendo apedrejado, irmão. A sentença de Estevão, apedrejamento até a morte. No meio do apedrejamento, cheio do Espírito Santo, ele levantou os olhos e viu o céu. Preste atenção, irmão. Sendo apedrejado, cercado de pessoas terrível, enfurecida, mata ele. Estevão está olhando para o céu e o céu se abre para ele. Quando você estiver ferido, não é hora de revidar. Quando você estiver sendo agredido, não é hora de... Não, para com isso. Quando você estiver passando pelo que Estevão estava passando, olhe para a direção correta. Pastor, eu estou sofrendo no meu casamento, olhe para a direção correta. Pastor, eu estou sofrendo no meu trabalho, olhe para a direção correta. Quantas pessoas, querido, que numa situação como essa, parecida com a de Estevão, ele sai marcando pessoas. Não, eu vi o que você fez. Estevão não olhou para nenhum daqueles homens. Estevão não pegou o rosto de ninguém, o nome de não. Estevão olhou para o céu. O grande problema da igreja do século 21 é que ela tem olhado muito na direção errada. E olhando na direção errada, não tem céu aberto, a gente vai encontrar os inimigos. Deixa eu lembrar você, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa luta é contra principados e potestades que influenciam pessoas. Para onde nós estamos olhando? Quem é, Mário, o alvo da nossa visão? Quem é o alvo do nosso olhar no dia a dia? Sabe por que a gente chega no ponto de dizer eu não quero mais nada? É porque nós tiramos o foco de Jesus e colocamos o foco ali. Quando você estiver passando por um problema, quando você estiver passando por uma situação de adversidade, lembre-se de uma coisa: o diabo tentará mudar o foco da minha visão. Pastor, e se ele consegue fazer isso? Então o que nos resta é submergir em angústia, problemas e adversidade.
Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 19, olha o que está escrito. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 19. Está escrito assim, olha. Jesus está com a multidão. No versículo 19 ele diz assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Olha esse texto de Jesus. Jesus está com a multidão, no meio do deserto, a multidão com fome, aparece 5 pães e 2 peixes. Jesus pega aquilo que não era suficiente para a multidão, ergue os olhos ao céu e agradece. Sabe qual é o desafio que eu faço para você essa semana? Pegar aquilo que você tem hoje, levantar os teus olhos aos céus e dizer: Senhor, obrigado. Pastor, mas isso vai mudar o quê? A gratidão é uma chave. Eu vou dizer de novo para você: a gratidão é uma chave. A quantidade de homens, fora mulheres e crianças, que comeram desse pão e desse peixe, porque Jesus parou para olhar na direção correta. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 8. Mateus, Evangelho. Será que você pode ler esse verso que está aí no telão? Mais uma vez, com mais intensidade. Não viram mais ninguém. Estão lá no Monte da Transfiguração, de repente eles não viram mais ninguém, somente Jesus. Levante a sua mão e diga assim: Senhor, levante os meus olhos, para que eu veja o Senhor e somente o Senhor. É o meu alvo. Esse é o meu propósito. Eu não tenho que ver Jesus e mais alguma coisa. Eu não tenho que ver Jesus e mais o sabonete, a vassoura. Não, eu tenho que ver Jesus e só Ele. Só Jesus é suficiente para mudar a história da minha vida. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso dele. Eu não preciso de outra coisa, eu só preciso dele. Só Ele. Irmão, é só Ele. Você acha que muitas vezes eu não paro e fico: Senhor, é só o Senhor para fazer essas coisas? Irmão, é só Ele e mais nada. Você e Ele é tudo que precisa para o milagre. Não precisa de mais nada. É você e Ele. Eu acho interessante esse texto, porque diz assim: e não viram a ninguém senão a Jesus. Como termina? Somente Ele. É Ele. Pastor, mas e se a gente fizer
fizer Jesus e mais a água do Jordão? Pastor, e se a gente fizer Jesus e a palha de aço que lava o demônio da minha casa? Eu só preciso dele, irmão. É só ele. Sabe o que fica louco? As pessoas ficam loucas. Quando você faz culto na sua igreja? Só de domingo. Como só de domingo? Só de domingo. Aí o que tem? De domingo, irmão. Mas o que tem lá? Qual é a campanha? Não tem campanha, irmão. Mas o que é ungido lá? Ungido lá é o Senhor. Aliás, está precisando dar um banho em alguém esses próximos dias aí. É Ele. É só Ele. Mas de onde que veio essa igreja? Veio dele. Mas onde é que você estudou? Eu tentei estudar numas partes dela, não dá certo, irmão. Sabe quando não bate? E tenta. Aí eu disse, mas Senhor, eu quero ser teólogo, eu quero ser bacharel em teologia, eu quero colocar no terceiro livro, bacharel em teologia, mas não, ele não deixa, irmão. Ele disse, é eu. Mas como é que foi? Disse, irmão, é ele, eu não sei como é que funciona esse negócio, irmão. Mas como é que você não sei? Não teve fórmula, não teve estratégia. A gente tentou viver de estratégia, não deu certo. Ele nos incomodou, a gente saiu. É viver por Ele, só Ele. É difícil, sabe por que é difícil? Porque não tem amuleto, irmão. É difícil viver só com Jesus, porque a gente tem que ter o nosso foco nele e mais nada. Ele não precisa. Ele nunca precisou. É Ele, ponto. O dia que você descobrir que Jesus é suficiente, você não precisa de mais nada. Até nisso roubaram o senhorio de Cristo Jesus. O sacrifício parece que não foi completo. Jesus parece que não tem todo o poder. Tudo precisa de um adicional. Não, você não precisa de um adicional, não precisa de um upgrade. Nós já temos Cristo como Senhor e Todo-Poderoso, capaz de mudar a nossa história. É Ele e só Ele. Vão te apresentar vários. Vão apresentar para você vários Cristos. Mas não aceite. Porque onde Cristo precisa ser apresentado com mais alguma coisa, esse Cristo não é o Cristo que morreu no Calvário. Só Ele. Será que você pode se colocar de pé por um instante? Levantar as tuas mãos e os teus olhos na direção correta.